Graça e paz, tudo bem com vocês, irmãos? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, dando muita graça, muita sabedoria. A nossa devocional de hoje, a nossa meditação, está baseada num texto que encontramos nas Escrituras, no livro de Mateus, No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 18, o versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Gostaria de convidar você, irmão, a refletir um pouco, a meditar um pouco sobre o tema o cristão e a prática do perdão. O perdão é uma exortação, é uma ordenança do Senhor em sua palavra. Nós encontramos vários outros textos que nos trazem ensinamentos acerca do perdão. É algo que Jesus evidenciou na prática, que nos ensinou na prática, que falou muito durante o seu ministério aqui na Terra, que ensinou aos seus discípulos e ensinou aos seus discípulos, e nós, enquanto discípulos do Senhor, precisamos também aplicar às nossas vidas, O perdão é um ato, é uma escolha difícil, principalmente humanamente falando, porque somos pecadores, muitas vezes temos personalidades difíceis, muitas vezes somos pessoas difíceis de lidar, de se relacionar com outras pessoas, e muitas vezes nós nos deparamos com situações em que precisamos perdoar. E é muito difícil que até aqui você nunca tenha tido que perdoar alguém, ou nunca tenha tido que ter sido perdoado por alguém. Durante a nossa caminhada, nós enfrentamos e enfrentaremos muito disso. E em outros momentos, nós encontramos o Senhor nos ensinando sobre o perdão também nas Escrituras. Em Colossenses, capítulo 3, o versículo 13 diz o seguinte: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. E existem 3 pontos importantes sobre o perdão, Primeiro, por que perdoar, Em primeiro lugar, porque é uma ordenança do Senhor. Os versículos que eu li para vocês até aqui, como outros, Nós temos, por exemplo, em Mateus 6, o momento da oração dominical, que é finalizada justamente com esse entendimento de que nós precisamos perdoar assim como o Senhor nos perdoou, E que se nós não perdoamos aos nossos irmãos, nós também não somos perdoados. Então, em primeiro lugar, por que perdoar? Porque é uma ordenança do Senhor. E só esse motivo já basta, Só o fato de ser uma ordenança do Senhor em sua palavra, um ensinamento do nosso Deus em sua palavra, já é o bastante. Mas, em segundo lugar, nós cristãos perdoamos, nós que somos servos do Senhor perdoamos, porque nós reconhecemos que fomos perdoados. Nós que servimos a Jesus, que seguimos a Jesus Cristo, nós sabemos de onde Ele nos tirou. Nós sabemos o quanto somos pó, o quanto somos pecadores. Sabemos a vida que levávamos antes de Cristo, o que fazíamos antes de Cristo, o que pensávamos antes de Cristo, como agíamos com as pessoas antes de Cristo. Então nós sabemos que nós somos muito perdoados, Nós fomos muito perdoados pelo nosso Deus, O pecado o preço que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou por nós. E esse também é um motivo para praticarmos o perdão no nosso dia a dia, Recentemente vi uma frase que dizia assim: quão perfeito nós somos para não perdoar aqueles que nos machucam, Aqueles que fizeram alguma coisa contra nós, Quem somos nós para não perdoar? Se muitas vezes nós somos essas pessoas que
agimos de forma equivocada, que machucamos as pessoas que amamos, às vezes com as palavras, às vezes com ações, né? Agimos de forma contrária àquilo que a palavra nos ensina, né? Nós não somos perfeitos e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de compreender que nós não temos o direito, né, de julgar o próximo e de acharmos que somos perfeitos e que não podemos perdoar. Então, um segundo ensinamento seria esse: perdoar porque nós reconhecemos o quão perdoados nós fomos. E em terceiro lugar, por que perdoar? Né? Porque a palavra de Deus nos ensina a amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E o amor, ele perdoa, né? A prática do amor nos ensina a perdoar. Então, muitas vezes é uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você ama, alguém da sua família, alguém do seu vínculo afetivo, do seu círculo de relação próxima, que faz alguma coisa que machuca você, ou que você não concorda, ou que de alguma forma interferiu em você, e você vai precisar perdoar. Assim como você também vai precisar ser perdoado em algum momento da sua vida. Então, esses são alguns dos 3 motivos, né, pelos quais nós devemos perdoar. Em primeiro lugar, a ordenança do Senhor já basta para que pratiquemos o perdão. Em segundo lugar, porque nós reconhecemos o quão perdoados nós fomos. E em terceiro lugar, porque nós precisamos amar ao próximo. E no amor, a gente perdoa. Sobretudo, queridos irmãos, precisamos lembrar que o perdão é uma escolha. Não é um sentimento, né? Quando a gente está machucado com alguém, magoado com alguém, um belo dia você não vai acordar e vai sentir que você perdoou aquela pessoa. Não. O perdão é uma escolha, né? Você escolhe praticar a palavra de Deus, praticar aquilo que Ele nos ensina, praticar o perdão. E a partir disso, você consegue ser curado da dor, da mágoa, porque perdão também é cura. Inclusive, irmãos, o perdão é muito mais para nós, para a cura pessoal, para a cura de feridas, de dores, cicatrizes que muitas vezes nos machucam, do que sobre a pessoa que nos machucou ou nos magoou. Sobretudo para evidenciarmos o que a palavra de Deus nos ensina, para cumprirmos a ordenança do nosso Deus. Então, que possamos ter esse entendimento e buscar em Deus a sabedoria e o quebrantamento necessário para que a gente possa perdoar aquele que nos machuca. E que possamos buscar evidenciar cada dia mais o caráter de Cristo. Que Deus nos ajude nessa caminhada e nos dê a graça de viver cada dia aprendendo e recebendo um pouco mais da sua porção. Que Deus nos abençoe.